Olá, o tema do vídeo de hoje é o golpe do Estado Novo, ocorrido no Brasil em 1937. Após a Revolução de 30, nós tivemos um período que vai de 30 a 37, que normalmente na historiografia é conhecido como Segunda República. Esse período ele pode ser dividido em duas partes, antes e depois da Constituição de 1934, que foi a segunda Constituição republicana, lembrando que a primeira havia sido aprovada em 1891. Na primeira fase, que vai de 30 a 34, em geral intitulada por nós de governo provisório, foi um regime ditatorial sob a chefia de Getúlio Vargas. Os grupos envolvidos na Revolução de 30, que eram grupos muito diferentes entre si, durante esse período travaram uma forte disputa para ver quem se sobressaía e quem conferiria uma nova identidade a esse governo que se formava após a Revolução de 30. Quem eram os principais grupos? Nós tínhamos os militares, organizados no movimento tenentista, que participaram ativamente da Revolução de 30 e queriam transformar o novo regime num regime ditatorial. Nós tínhamos os oligarcas, que eles próprios fizeram a Revolução de 30, auxiliado pelos jovens oligarcas de uma segunda geração, que nós chamamos aqui de tenentes civis, que estavam ali envolvidos também no processo. Tínhamos os trabalhadores, que participaram do movimento de 30, com o partido, o Bloco Operário Camponês, que teve uma participação efetiva. Tínhamos empresários, tínhamos pessoas que se articulavam contra as oligarquias, que fizeram a Revolução de 30 com o objetivo de destituir as oligarquias do poder. Então nós tínhamos um grupo muito heterogêneo que disputava aí o aval de Vargas, e Vargas tentando agir, conciliando ali aqueles grupos. Então haviam grupos favoráveis à manutenção da ditadura, haviam grupos contrários que queriam a reconstitucionalização imediata do poder. Nós tivemos durante esse período, entre 30 e 34, alguns acontecimentos muito importantes. Por exemplo, nós tivemos a criação da Justiça Eleitoral. As eleições passaram a ser controladas exclusivamente pelo Judiciário. Nós tínhamos a aprovação de um Código Eleitoral em 1932, que conferia o direito ao voto para as mulheres e também implantava o voto obrigatório, que até então o voto era facultativo. Tivemos a criação do Ministério do Trabalho, que era de interesse direto dos sindicatos e do movimento operário organizado. E tivemos a criação da AIB, Ação Integralista Brasileira. O movimento integralista, que é o fascismo brasileiro, havia se formado nos anos 20, nos anos 30 ele se transforma no partido, e no partido grande, no partido de massa. Tivemos também uma guerra civil em São Paulo, que foi uma luta dos paulistas tentando reconstitucionalizar o país, e que foi um movimento fortemente combatido por Vargas. Bom, se você me acompanhou até aqui, é porque você gosta desse conteúdo, gosta de estudar a história do Brasil republicano, então dê uma força aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, dê o seu like, faça seu comentário, sugira outros temas que você quer que eu aborde aqui no canal e dê uma força a esse projeto que eu estou iniciando agora. Passando para a segunda fase do regime, a primeira de 30 a 34, a segunda de 34 a 38. De 34 a 38, a gente já tem uma Constituição. No seio da Assembleia Constituinte de 34, houve uma eleição indireta para a presidência da República e Vargas foi eleito, sem vice-presidente. Foi proibida também, como já era no passado, a reeleição. Então Vargas sabia que em 38 teria que haver eleições no Brasil. E ele não poderia ser esse candidato. Muita gente ficou insatisfeita com essa Constituição, porque ela tinha um caráter liberal. Ela tinha elementos autoritários, a gente vivia num contexto internacional autoritário, do entreguerras, de ascensão do nazifascismo, mas ela tinha alguns elementos liberais que desagradavam muito os setores autoritários, que eram fortes dentro do governo Vargas. O problema é que em 35 nós tivemos um levante comunista. Cara, isso deu um maior problema, porque embora ele fosse facilmente derrotado, ele serviu de justificativa para a prorrogação de um regime de exceção. E facilitado, claro, por esse contexto internacional autoritário do entreguerras. Um outro problema é que
As eleições que se anunciavam em 38 apontavam como uma candidatura mais forte a do próprio Plínio Salgado. Era aquele que tinha mais base popular. Os outros candidatos que se anunciavam, que eram o Armando Salles, de São Paulo, e o José Américo, que era apoiado pelo próprio Vargas, ou seja, era uma candidatura de situação, apareciam aí na disputa com menos possibilidades de vitória. Então, a possibilidade de continuidade do projeto varguista e a ameaça da vitória de um projeto fascista, aliadas a pressupostas ameaças comunistas, tornava o clima bastante tenso. Após o levante, então, dos comunistas de 35, Vargas submeteu ao parlamento o projeto de estabelecimento do estado de sítio. O estado de sítio é um instituto que é pertinente às constituições liberais. Pode se dar por iniciativa do executivo, mediante uma ameaça externa, com aprovação do parlamento. E ele obteve uma rápida aprovação do parlamento para sua proposta de estado de sítio, de 172 votos contra apenas 52. Depois ele prorrogou esse estado de sítio por mais 50 dias e começou uma campanha de anticomunismo e da criação de um fantasma do comunismo, como se a União Soviética fosse invadir o Brasil a qualquer instante, e se propagou de forma muito vasta em todos os meios de comunicação. Em março de 36, não podendo mais prorrogar o estado de sítio, se estabeleceu no Brasil por mais de 90 dias o estado de guerra. Então nós continuávamos em regimes de exceção. E durante esse estado de guerra, foram presos vários deputados e senadores acusados de conspirar contra o governo, acusados de serem comunistas, quando nem eram, como foi o caso do prefeito Pedro Ernesto, que foi preso, acusado de comunismo. Vários generais legalistas também foram acusados. Então, todas as pessoas que se opunham ao governo ou criticavam o governo eram tidas como comunistas, eram presas, todos sob a batuta do chefe de polícia de Vargas, que era o Filinto Miller, que fazia um uso exagerado da Lei de Segurança Nacional, o que fazia do Brasil uma verdadeira ditadura. Servidores públicos eram demitidos sumariamente, torturas eram praticadas nas prisões, jornais eram invadidos e censurados, trabalhadores eram reprimidos, estados sofriam intervenção política. Foi nessa época que Prestes foi preso, Marighella foi preso, Graciliano Ramos foi preso. Enfim, nesse clima de tensão e ditadura, começa a ganhar força as conspirações para um golpe de Estado. Quem participava diretamente dessa conspiração? Eram muito poucos. Era Vargas, Francisco Campos, que havia sido seu ministro da Educação e da Saúde, que era um jurista famoso, ele participou diretamente, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra. Só que havia um perigo para o golpe não dar certo, que era a força política de Plínio Salgado e da AIB. Era preciso atrair o Plínio para o golpe. Então, o que Vargas fez? Ele sugeriu a Francisco Campos que se entendesse com o Plínio para conseguir o apoio do Plínio ao golpe do Estado Novo e prometesse a ele, assim que o Estado Novo fosse decretado, não chamava Estado Novo, né? Assim que o novo regime fosse decretado, que ele receberia o Ministério da Educação, que muito interessava a Plínio, porque o integralismo tinha essa coisa de dominação cultural, né? Então, era a ideia de ter o Ministério da Educação seria interessante para o projeto dos integralistas. Plínio aceita, apoia o golpe, inclusive faz uma passeata de apoio ao Vargas às vésperas do golpe, demonstrando seu poder e demonstrando seu apoio, e ele sofre um drible. Por quê? Porque ele apoiou o golpe foi dado e nenhum Ministério da Educação lhe foi dado. Ele virou oposição, mas aí já era. Perdeu o mané, como se dizem. Aí Vargas, como estratégia, pede ao Francisco Campos para elaborar um novo projeto constitucional, uma nova Constituição, que ele iria submeter essa Constituição ao parlamento. O golpe seria esse. Ele tinha certeza que esse novo projeto de Constituição seria aprovado pelo parlamento, porque todas as vezes que ele propôs estado de sítio, estado de guerra, qualquer tipo de estado de exceção, ele teve apoio de pelo menos 2/3 do parlamento. Ele tinha o controle. Só que uma gota d'água que veio apressar esse projeto dele foi o chamado Plano Cohen.
uma fake news que foi articulada por um capitão integralista chamado Olímpio Mourão Filho, que divulgou nos quartéis uma notícia falsa de que a União Soviética estava descarregando armamentos para a tomada do poder no Brasil, uma tomada comunista do poder. Generais se reuniram em setembro de 1937, solicitam uma nova decretação do estado de guerra, já que o Brasil estava sob uma ameaça contundente do comunismo, que foi aprovado em outubro de 1937, e aí a Constituição fica pronta. Era uma Constituição inspirada nos mais profundos pensamentos autoritários, totalitários, fascistas que existiam no mundo, e o mundo estava cheio dessas ideias, e é feita uma leitura em plenário da nova Constituição e ela é aprovada. Quer dizer, o golpe de 1937 foi aprovado pelo Congresso Brasileiro. Teve uma minoria que ainda pediu demissão, que saiu, né? Teve um ministro de Vargas que pediu demissão, que foi o Odilon Braga, e as pessoas que se opuseram foram presas, e as bandeiras dos estados foram queimadas. Isso era um símbolo de que o federalismo tinha fim. O fim do federalismo efetivamente no Brasil se dá não em 30, mas em 37, quando se queimam as bandeiras. A queima das bandeiras dos estados transmitia a mensagem de que os estados não teriam mais importância, que o mais importante era a nação, era o Estado unificado. Assim, se iniciou o novo golpe, que vai durar até 1945. Como vimos então, o golpe de 37 foi apoiado pelos militares, mas foi articulado pelos civis e aprovado por um Congresso Civil. Todas as consequências desse Estado autoritário foram vividas no pós-37. Prisão, censura, tortura, fechamento do Congresso. Então, Vargas não precisou de pôr tanque na rua. Vargas não precisou de colocar os militares como governantes. Ele mesmo assumiu o poder e lá permaneceu. O golpe de Vargas foi aprovado pelo parlamento, da mesma forma que o golpe de 64 vai ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o golpe, para acontecer, não precisa ser com a força. Ele não precisa nem ser concretizado, já que a própria tentativa de golpe põe em risco a vida das pessoas. A gente viu que após 45, nenhum militar foi punido. Vargas não foi punido. Quer dizer, ele mesmo se puniu porque se matou, mas ninguém o prendeu. Nenhum golpista foi punido. Tanto é que logo depois, em 1964, nós tivemos um outro golpe, onde ninguém foi punido. Por isso que é importante que esse tipo de evento não se repita no país. Então é preciso sempre punir os golpistas. Daí a importância de punir esses golpistas do 8 de janeiro, para que nunca mais se repita. Desta vez, sem anistia. Abraço a todos e todas.